As alucinações na doença de Parkinson, elas são comuns? E por que elas acontecem? Eu recebo essa dúvida com frequência no consultório, por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. E esta pode ser a dúvida de outra pessoa também, então compartilhe nas suas redes sociais. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as alucinações na doença de Parkinson. Por que elas acontecem, como que nós podemos fazer para diagnosticar e tratar este problema que incomoda tanto os pacientes e também os familiares. As alucinações em quem tem doenças de Parkinson, geralmente elas vão aparecer em uma fase mais tardia da doença. O paciente ele pode ter desde ilusões, então ele vê algum objeto e interpreta como outro. Por exemplo, ele pode ver um casaco que está lá pendurado no canto do quarto e ele, aos olhos dele, parece um grande animal, por exemplo, ou pode ser uma pessoa conhecida. Então isso aí seria uma ilusão. Ou ele pode ter alucinações mesmo de enxergar coisas que não existem. Muitas vezes eles podem enxergar pequenos animais como formigas caminhando em cima da mesa, aranhas, baratas, ou às vezes podem ser alucinações mais bem elaboradas, como pessoas que não estão ali, que conversam, que falam, que gesticulam, e também às vezes podem ser grandes animais. Podemos também ter as alucinações auditivas, que a pessoa escuta coisas que também não existem. Quando o paciente inicia com as alucinações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar algum processo que possa estar causando essas alucinações. Então a gente tem que descartar primeiro de tudo infecção. No paciente que tem Parkinson, nos idosos é muito comum a gente encontrar infecção urinária, às vezes até infecção pulmonar, pneumonia, às vezes pode fazer pneumonia por pequenas aspirações e serem pouco sintomáticas. Às vezes essas infecções podem até nem dar febre. E um dos sintomas que elas podem provocar são as alucinações. Então a primeira coisa que a gente faz é descartar algum quadro infeccioso. Também descartamos algum processo metabólico, alguma alteração metabólica da função renal, por exemplo, que também podem provocar esses quadros de alucinações. Depois disso, nós vamos analisar quais medicamentos que essa pessoa está usando. Por quê? Porque nós sabemos que diversas medicações, elas têm esse potencial de provocar alucinações. Mesmo as medicações que são utilizadas para o tratamento do próprio Parkinson podem ter como um dos efeitos colaterais o aparecimento das alucinações. Quando nós encontramos essa situação, a primeira medicação que nós vamos avaliar, que é a principal implicada nesse efeito colateral, são os agonistas dopaminérgicos, principalmente o pramipexol. Mas também as outras medicações utilizadas para tratar o Parkinson também podem provocar, como a amantadina, a entacapona ou mesmo a levodopa. Além disso, alguns medicamentos que nós utilizamos para tratar algumas comorbidades que estão presentes com frequência em quem tem Parkinson, como a depressão, então alguns antidepressivos também podem provocar as alucinações. E assim como outros medicamentos, alguns medicamentos que nós utilizamos para tratamento da dor ou mesmo para tratamento da incontinência urinária, outros medicamentos também podem provocar. Então a gente sempre vai analisar toda essa relação de medicamentos para tentar, então a gente vai ponderar se é possível diminuir a dose de algum desses remédios ou mesmo retirar. Algumas vezes, reduzindo a dose ou retirando o medicamento, nós conseguimos controlar e abolir completamente as alucinações. Mas nesse caso, vamos supor que a gente está avaliando o paciente, ele não tem nenhuma infecção, não tem nenhum quadro metabólico que possa estar provocando as alucinações, não tem nenhum medicamento, ou então a gente já reduziu ou retirou os potenciais medicamentos e mesmo assim as alucinações continuam. Nesse caso, a gente atribui que pode ser que elas podem estar sendo causadas pela própria evolução da doença.
Conforme a doença de Parkinson vai evoluindo, nós temos o acometimento de outras regiões do cérebro, então algumas regiões corticais, então do córtex cerebral, mais de regiões frontais, e isso pode estar implicado no aparecimento das alucinações. Então pode ser um avançar da própria doença. A gente sabe que os pacientes que têm as alucinações têm um risco maior também de vir a desenvolver na sequência quadros cognitivos, como quadros de demência mesmo, associados à própria doença de Parkinson. Então, nesse caso, quando está atribuído à própria evolução da doença, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos específicos para tentar controlar essas alucinações. Então, nós podemos lançar mão mesmo dos antipsicóticos, lembrando sempre de usar os antipsicóticos que são os de segunda geração, antipsicóticos atípicos, que não vão piorar o parkinsonismo. Alguns antipsicóticos, como o haloperidol, por exemplo, que são antipsicóticos ditos como típicos, eles devem ser evitados porque eles podem piorar o parkinsonismo por piorar a rigidez e a lentidão dos movimentos, como eu comentei num outro vídeo lá atrás sobre os remédios que podem piorar o Parkinson. Então, essa questão das alucinações é bastante complexa, não é simples, a gente tem que fazer toda essa avaliação completa para poder afastar todas as causas que podem estar envolvidas. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me contem aqui quais são as outras dúvidas que vocês têm e gostariam que eu esclarecesse. Um grande abraço, tchau, tchau!